Olha que coisa mais linda você vai aprender na aula de hoje. Esse lindo estojo para a volta às aulas. A gente fez ele nesse modelo bem diferente, com botão. Tenho certeza que você vai amar a aula e ela tá bem facinho. Para fazer essa fofura, estou utilizando o fio Amigo Love das linhas correntes nessas cores, tá bom? Esse fio é um fio 100% algodão, e cada novelo tem 170 metros, e ele é um fio mais grossinho, com um tex de 600, tá bom? A agulha recomendada para utilizar nesse fio é a agulha 3,5 milímetros, tá bom? Mas você pode utilizar uma agulha menor, se seu ponto for muito folgadinho, e se seu ponto for mais apertadinho, você utiliza uma agulha maior, que dá super certo, tá bom? Vou estar utilizando a cor amarela na numeração 385, tá bom? A marrom na numeração 369 e a cor branca para fazer a peça. Vou estar utilizando apenas um novelo de cada. Vou usar também 2 botão, olho número 12, agulha tapeçaria, isqueiro, agulha de crochê número 2, tesoura, cola quente, cola de silicone também, tá bom? E os fios nessas cores. Para iniciar o nosso projeto, eu vou começar com fio amarelo, tá bom? Fazendo a base da nossa bolsinha. Então, eu faço um nozinho corrediço e vou subir no total de 38 correntinhas, tá bom? Ficando assim as 38 correntinhas. Agora, ao contar da agulha, na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer um pontinho baixo e para cada correntinha, agora eu vou fazer um ponto baixo até chegar lá na última correntinha, tá bom? Então, é bem simples, para cada correntinha um ponto baixo e você vai fazer até terminar suas correntinhas. Cheguei aqui no final, olha só como fica, tá bom? Aqui tem um pontinho ainda, uma correntinha, então eu vou fazer juntinho com vocês. Um ponto baixo, e agora a gente vai girar nosso trabalho para subir a próxima carreira. Então, eu giro deixando esse fio aqui na parte de cima, certo? E agora, vou fazer um ponto baixo, não é necessário subir uma correntinha, tá certo? Você pode fazer normalmente fazendo ponto baixo. E agora, eu vou fazer ponto baixo até chegar lá no outro lado novamente, tá bom? Ponto baixo por cima de ponto baixo, tá certo? Tô chegando aqui no final, falta um pontinho baixo e mais um pontinho baixo, tá bom? Então, olhem só. Ele vai ficar bem retinho aqui. Agora, você vai fazer o seguinte, vai girar seu trabalho novamente, solta um pouquinho essa laçadinha, né, para deixar um pouquinho mais folgado para dar altura, e agora vai voltar fazendo ponto baixo. Então, você vai fazer esse processo novamente. A gente vai trabalhar a base em pontos baixos e em ponto alto. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar aqui na mesa para vocês entenderem melhor. Então, aqui a gente vai começar a subir a nossa base em pontos baixos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer no total 38 carreiras de ponto baixo, tá bom? Sem aumento, sem diminuição, é só ponto baixo em cima de ponto baixo. E olha só como ele fica, tá bom? Com a nossa base pronta, vai ficar assim as 38 carreiras de ponto baixo. Agora, você vai fazer o seguinte, vai colocar a agulha aqui na laçadinha, vai subir 2 correntinhas, 1, 2, giro o meu trabalho e agora eu vou trabalhar em pontos altos, tá bom? Então, aqui tem o primeiro ponto, no segundo você coloca um ponto baixo. Lembrando que essas correntinhas, elas já valem como um ponto alto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer ponto alto até chegar lá no final novamente, tá bom? Ponto por ponto. Para cada pontinho baixo, eu faço um ponto alto. Cheguei aqui no final, olha só como ficou. Agora, tá faltando ainda os pontinhos, eu vou fazer junto com vocês. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto, certo? Agora, eu subo 2 correntinhas, giro o meu trabalho e vou seguir fazendo mais uma carreira de ponto alto, tá bom? Eu vou fazer no total 3 carreirinhas de ponto alto. Então, aqui a gente já está na segunda. Vou fazer essa segunda, vou fazer mais uma carreira de ponto alto, tá bom? E volto mostrando a vocês como ficou. Com meus pontos altos já pronto, ele vai ficar dessa forma, tá bom? Agora, você vai pegar um marcador, tá bom? Que são esses marca-carreiras, né? E você vai fazer o seguinte, você vai contar 7 pontos desse lado e vai colocar o marcador, tá certo? Dessa forma. Fecho. E agora, do outro lado, novamente, você vai contar 7 pontinhos, coloca o marcador e fecha, tá bom? Essa marcação é pra gente dar início à cava para colocar o botão, tá bom?
Agora, você vai trabalhar 2 correntinhas, giro o meu trabalho e vou começar fazendo pontos altos até chegar nesse marcador. Então, a gente vai fazer no total de 7 pontos. Então, aqui já tem 2, 3, 4, 5, 6, e aqui o marcador está no nosso número 7, então a gente tira o marcador e faz o ponto 7, certo? Agora, depois que você fez isso, você vai subir 2 correntinhas, pular um ponto de base, e no próximo você vai fazer um ponto alto. Feito isso, você vai seguir normalmente, olha só como fica. Você vai seguir normalmente fazendo ponto alto até chegar lá no marcador. Lembrando que no marcador, a gente marcou 7 pontos, tá bom? Então, a gente precisa contar 7 pontos e um buraquinho, que foi o pontinho que a gente pulou, né? Mais um pontinho de base, certo? Então, aqui tem um ponto, aqui tem o próximo, e aqui quando estiver chegando no penúltimo, eu vou colocar meu ponto alto, certo? Então, olha só, já tô finalizando aqui, mais um pontinho, e aqui, ó, tem, o nosso pontinho que a gente vai pular, mais um pontinho. Olha só, aqui tem um pontinho e aqui tá o marcador. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, dou a laçada, tiro o meu marcador e vou fazer um ponto alto aqui. Lembrando de pular um pontinho de base. E aqui sigo fazendo meus 7 pontos altos normalmente, tá bom? Então, tem 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. Então, ele ficou assim, essas 2 cavas para colocar o botão, tá bom? Agora, eu vou subir 2 correntinhas, giro o meu trabalho, vou fazer meus 7 pontos normalmente, tá bom? Ponto por ponto, né? Sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer juntinho com vocês. Solto um pouquinho o meu fio. E olha só. Vou seguir fazendo meus pontos até chegar lá nas 2 correntinhas, tá bom? Aqui tem meu último ponto. Cheguei aqui na correntinha, dentro desse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, certo? Opa, soltou aqui um ponto alto, mais um ponto alto. E agora, eu sigo fazendo ponto alto normalmente até chegar no outro buraquinho novamente, tá bom? Então, olha só, você vai fazer esse processo até chegar lá no outro lado. Chegou aqui na cava, você bota 2 pontos altos e segue fazendo ponto alto até chegar aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e olha só como ficou. Feito isso, você vai fazer o seguinte, vai voltar fazendo uma carreirinha de ponto baixo, tá bom? Um ponto baixo para cada pontinho de base, tá bom? Sem aumento, sem diminuição. É só você seguir fazendo ponto baixo até chegar lá no final, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês. Olha só como ficou nossa carreira de ponto baixo. Agora, eu vou fazer meu último ponto baixo. Faço uma correntinha e aqui eu já posso cortar o meu fio. Vou pegar a tesoura, corto, deixo um pedaço maior para poder fazer o acabamento, tá bom? Puxo e aperto. Então, aqui, ó, já tá pronta a nossa base. Olha só que linda que ela fica. Prontinha a nossa base. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma agulha de tapeçaria e vou arrematar esses fios. Para arrematar é bem simples, é só você passar o fio na agulha e passar por alguns pontinhos de base, tá bom? Dessa forma. Passei em alguns pontinhos e agora eu puxo, aperto bem, tá certo? Vou arrumando e aqui eu já posso cortar. Então, você vai fazer isso nessa parte de cima, tá bom? E na parte de baixo, que foi aquele fio que a gente deixou na parte de baixo, certo? Com o acabamento já feito, né, com os fios arrematados, eu vou dobrar dessa forma, unindo a primeira carreira de ponto baixo na nossa última carreira de ponto baixo, certo? Dessa forma. Feito isso, eu vou fazer uma costura nessa lateral, pegando os 2 ladinhos, tanto nesse lado como nesse lado também, tá bom? Então, você vai pegar uma agulha de tapeçaria e com o mesmo fio, com a mesma cor, você vai fazer essa costura, tá bom? Então, aqui eu passo minha agulha, pegando o
a última carreira de ponto baixo com a primeira carreira de ponto baixo, certo? Dessa forma, seguro e puxo. Esse fio aqui você deixa maior, tá certo? Pra gente dar o acabamento no final. E vou fazer uma costura pegando esses dois lados, unindo essa lateral, tá bom? Então, você segura esse fio que você deixou solto e vai fazendo essa costura. É bem simples, é só você fazer uma costura de alinhavo mesmo, pegando um pontinho do lado e um pontinho do outro, tá bom? Dessa forma, tá? E fazendo os pontinhos. Olha só como vai ficando. Já costurei aqui essa parte, tá certo? Já estou no meu último pontinho. Para isso, eu vou passar minha agulha. Opa! Passei minha agulha, deixo essa alcinha, passo a agulha por dentro dessa alcinha e aperto bem. Faço novamente essa alcinha, passo a agulha por dentro e aperto bem. Então, aqui você já pode cortar esse fio, certo? Corto. E vai ficar essa pontinha, não tem problema, tá bom? Agora, você vai pegar a agulha tapeçaria novamente e vai fazer o acabamento que a gente deixou desse fio aqui do início, certo? Então, você vai passar o fio na agulha normalmente. E agora, você vai dar um pontinho como a gente fez lá no final. Pega uma alcinha, dessa forma, pegando os dois lados, deixo a alcinha, passo por dentro. Faço novamente a alcinha, passo a agulha por dentro e puxo. E agora, eu vou passar esse fio por alguns pontinhos baixos, tá certo? Então, eu localizo aqui os pontinhos que eu quero passar e vou passar por dentro de alguns pontinhos baixos para dar o acabamento, certo? Dessa forma. Puxo e já posso cortar o meu fio. Agora, com essa costura já pronta, olha só como ela fica, você vai repetir essa costura no outro lado também, do mesmo jeito, tá bom? Deixa aqui bem certinho na última carreira de ponto baixo com a primeira carreira de ponto baixo e faz a costura dessa forma. Agora, eu vou desvirar nosso trabalho para deixar essa costura para dentro, deixar o acabamento legal. Vou arrumando nossa bolsinha, para deixar ela bem certinha e ela vai ficar assim a nossa base. Agora, olha só como fica legal o acabamento, né? A costura fica pra dentro, fica um acabamento bem legal. Então, agora eu vou fechar ela dessa forma e vou localizar onde eu vou querer colocar o botão. Então, aqui, ó, tem os buraquinhos do botão, então você sabe que você precisa colocar o botão nessa direção. Então, eu vou pegar esses botãozinhos que eu achei uma gracinha, que combinou super com essa cor, né? Então, eu vou colocar dessa forma, né? Olho bem e faço a costura normalmente, tá bom? Bem simples, é só você fazer a costura normalmente dos botões. Eu vou fazer os meus e volto mostrando a vocês. Com os botões já colocados, olha só que gracinha que fica. Então, ele fecha bem certinho aqui nessas cavas. Se você fizer exatamente do jeito que eu ensinei a vocês, vai fechar bem certinho, né? Não fica apertado e nem fica folgado, tá bom? Fica bem legal. Com nossa base já pronta, eu vou deixar ela no cantinho e vou dar início às outras partes, tá bom? Então, eu separo ela e vou iniciar fazendo com o fio marrom um anel mágico. Então, eu faço o anel mágico, passo a minha agulha e vou subir duas correntinhas. Uma, duas, eu vou subir 3, para ficar uma altura bem legal. E agora, dentro desse anel mágico, eu vou colocar no total de 12 pontos altos, tá bom? Então, você vai colocar 12 pontos altos dentro do anel mágico. Com esses 12 pontos altos já aqui no anel mágico, eu vou fechar ele, tá bom? Então, ele vai ficar dessa forma aqui, estilo meia-lua, tá bom? Então, com essa meia-lua já pronta, eu vou subir duas correntinhas, giro o meu trabalho e no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, tá certo? Formando um aumento. No próximo, eu faço um ponto alto, no próximo, um aumento de ponto alto. Então, eu vou fazer esse processo até chegar lá no final. Estou chegando aqui no final, vou fazer meu último ponto alto e ele vai ficar assim, certo? Dessa forma. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou subir novamente duas correntinhas, giro o meu trabalho. No primeiro ponto, eu faço um aumento e agora, vamos trabalhar um aumento e 2 pontos altos, tá bom? Para cada pontinho, vou fazer um ponto alto. Então, olha só, vou fazer um aumento e nos dois próximos pontos, eu vou fazer um ponto alto e um ponto alto, certo? Então, eu vou repetir esse processo até chegar lá no final. Estou chegando aqui no final, fazendo o meu último pontinho.
Mais um pontinho. Olha só como vai ficando. Agora, eu vou fazer mais uma vez. Faço 2 correntinhas, giro o meu trabalho, e agora eu vou fazer um aumento no primeiro ponto, tá bom? E agora eu vou fazer 3 pontos altos separados. Então, eu vou trabalhar toda a carreira dessa forma. Um aumento de ponto alto e 3 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, ele ficou dessa forma, tá bom? Agora, eu vou fazer uma correntinha, certo? Vou cortar o meu fio e vou puxar. E puxo bem para deixar bem preso. E agora, eu vou arrematar essas pontas de fio aqui, tá bom? Feito isso, olha só como ficou a nossa base da cabeça. Agora, eu vou pegar meus olhinhos, sem a trava de segurança, tá bom? E vou contar na terceira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Coloco o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro olhinho, perdão. Dessa forma. Vou pegar lá na outra ponta, certo? E vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abro o espaço e coloco o olhinho, certo? Dessa forma. Agora, com esse olhinho já pronto, eu vou pegar o isqueiro, tá certo? E vou aquecer esse pino aqui do nosso olhinho. Então, você vai colocando o fogo até ele derreter, tá certo? Depois que ele derreter, deixa eu botar mais um pouquinho. Depois que ele derreter, você vai pegar o isqueiro e vai apertar, certo? Essa forma é bem legal de você colocar olhinho em superfície plana, que não precise de trava de segurança. Ou, se você perder a trava de segurança e você precisa dar um jeito, essa forma é bem legal também de se colocar o olho, tá bom? Então, se não ficou bem rente, você esquenta mais um pouquinho e vai aquecendo, e ele vai ficar assim, ó, bem rente o olhinho, tá vendo? Esse aqui tá com pino ainda e esse é o que a gente queimou. Olha só que legal. E ele figura super bem, ele não solta, tá bom? É como se fosse uma trava de segurança mesmo. Então, aqui você vai fazer esse processo no próximo olho, tá bom? Vai aquecer. Eu vou fazer juntinho com vocês novamente, pra vocês entenderem bem. Eu vou aquecer e tomo cuidado pra não pegar no crochê, tá bom? É normal soltar essa fumaça mesmo. Então, você aperta. Tá certo? É bem rapidinho, é um processo, não é demorado, aquece bem rápido, tá certo? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Olha só, e aqui você vai arrumando. E olha só como ele fica, né? Bem amassadinho, e se colocar ele nessa posição, você vai ver que não dá pedacinho nenhum, não sobra pedacinho nenhum, e ele fica bem rente. Com essa base já pronta, eu vou fazer o seguinte: vou pegar minha agulha de tapeçaria com fio branco e vou colocar o branquinho no olho do nosso ursinho, tá bom? Pra dar aquela expressão bem realista nele. Então, eu passo minha agulha no pontinho aqui de cima, coloco minha agulha nesse pontinho aqui de baixo, certo? Nessa posição. E puxo. Ela vai ficar dessa forma. Feito isso, eu giro o meu trabalho e vou dar um nozinho aqui, certo? Dou um nozinho, não precisa apertar muito, e dou um nozinho novamente. E aqui eu já posso cortar o excesso de fio, tá certo? Dessa forma. Tiro, e olha só como vai ficar. Faça esse mesmo processo no outro olho, tá bom? E ele vai ficar dessa forma. Olha que gracinha. E a nossa base da cabeça do nosso ursinho já está pronta, então a gente reserva aqui do ladinho e vamos dar início à próxima etapa. Agora, vamos fazer as orelhas, tá bom? Então, eu faço o anel mágico normalmente, subo 1, 2, 3 correntinhas e dentro do anel mágico eu vou colocar 14 pontos altos, tá bom? Com os 14 pontos altos já pronto, eu fecho meu anel mágico. E aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo, tá certo? Ficando dessa forma. E agora, eu já posso cortar o meu fio. Corto, puxo e passo a agulha voltando no mesmo pontinho que a gente fez, né? O último ponto. Então, eu puxo esse fio para trás, dessa forma. E aqui, eu vou fazer o seguinte: vou dar um nozinho, né, com o fio do anel mágico, né, do início, e com esse fio que a gente acabou de cortar. Então, você dá um nozinho, dá mais um nozinho para ficar bem firme, e aqui você já pode cortar o excesso, tá certo? Dessa forma.
cortei o excesso, bem simples. Agora, você vai repetir esse processo por 2 vezes, tá bom? Fazendo 2 orelhinhas. Separo e já vou dar início à patinha. Então, na patinha, eu vou fazer um anel mágico normalmente, tá bom? Vou subir 1, 2, 3 correntinhas e dentro do anel mágico, eu vou colocar no total de 10 pontos altos, tá bom? Ficando dessa forma, olhem só. Depois que você fez isso, você vai puxar, fechar o anel mágico. E aqui no início, você vai fazer uma correntinha e já pode cortar o fio, certo? Puxo. Ele vai ficar assim, tá bem? Em formato de meia-lua também. Agora, é só arrematar esses fios aqui e você vai repetir esse processo por 2 vezes também, tá bom? Vamos precisar de 2 patinhas. Para dar início ao focinho, eu vou pegar o fio branco, vou fazer um anel mágico e agora no focinho vamos trabalhar com ponto baixo, tá bom? Então, aqui dentro do anel mágico, a primeira carreira, vamos fazer 6 pontos baixos, tá bom? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Aqui eu já posso fechar meu anel mágico, puxo bem, e a segunda carreira eu vou fazer de aumento. Para cada pontinho baixo, eu vou colocar um aumento. Então, eu vou ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Então, para cada pontinho, eu vou fazer um aumento. Na terceira carreira, eu vou fazer apenas uma carreira reta, de ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Feito os 12 pontos baixos, agora eu vou fazer 2 pontos baixíssimos e corto o meu fio, tá certo? Puxo esse fio, passo a agulha no mesmo pontinho que a gente finalizou o último ponto, levo lá para trás, aperto bem e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar 2 nozinhos no fio que a gente acabou de cortar e no fio do anel mágico, tá bom? Então, eu faço um nozinho e mais um nozinho. Dessa forma. Agora, é só cortar o excesso. Com a base do nosso focinho já pronto, eu vou apertar ele um pouquinho para ele formar esse formato oval. Vou pegar a agulha de tapeçaria com o fio da mesma cor do nosso ursinho, tá bom? E agora, eu vou começar a bordar. Então, aqui, eu vou pular 2 carreirinhas depois do anel mágico, passo minha agulha e vou contar 1, 2, 3, 4 pontinhos para o lado e desço a minha agulha, certo? Dessa forma. Fazendo um risquinho. Feito isso, eu vou passar várias voltas aqui no mesmo ponto. Entro no mesmo ponto e saio no mesmo ponto, tá certo? Você vai fazer isso a quantidade que achar melhor para o seu ursinho, tá certo? Então, eu passei mais uma. Vou passar mais uma vez. Olha só, que lindo que fica. Então, aqui ele vai ficar dessa forma e agora a gente vai fazer esse risquinho aqui no meio. Então, na última carreirinha, no pezinho do nosso ponto baixo, eu vou passar minha agulha dessa forma. E agora, eu vou levar essa agulha por baixo desse risquinho que a gente fez, certo? Então, eu passo a agulha por baixo, dessa forma, arrumo bem aqui o focinho pra ficar bem retinho. Olha só que gracinha que fica. Giro o meu trabalho e aqui eu vou dar nozinho também, tá certo? Como a gente vai estar colando na nossa peça, esses nozinhos que a gente faz em todas as partes, né, em todas as peças, ele não vê, tá bom? Fica um acabamento bem legal. Corto o excesso do fio e está pronto o nosso focinho. Olha só que gracinha que ficou. Agora, com todas as partes finalizadas, a gente vai começar a montar esse ursinho, tá bom? Eu vou estar utilizando a cola quente, tá bom? A minha já está ligada, mas você pode utilizar também cola de silicone ou até mesmo você pode estar costurando, tá bom? Eu vou começar pegando a nossa base, olha o ladinho certo dela, separo, né, as partes e vou começar com a parte maior do nosso ursinho. Centralizo aqui bem no centro da nossa peça, tá bom? Deixa eu botar um zoom aqui pra ficar melhor pra vocês verem, olha só. Deixo ela aqui bem centralizada e aqui eu vou colocar a cola. Nessa primeira parte, é legal que você preste bem atenção onde eu vou colocar a cola, tá certo? Eu vou colocar aqui na parte de baixo e vou colocar até na linha dos olhos, tá certo? Nessa linha dos olhos. A parte de cima eu não vou passar, certo? Então, olha só, essa parte aqui está sem e a parte de baixo está com cola. Então, eu centralizo bem aqui, boto bem certinho, né? Olha se tá tudo ok e aperto para essa cola aderir tanto na parte, né, da cabeça como na parte da base da nossa bolsinha, certo?
colo bem e essa parte aqui ficou sem cola, como eu mostrei pra vocês. Por quê? Porque a gente vai colocar as orelhas, tá bom? Então, pra colocar as orelhas, olha só, pega as orelhinhas, eu vou encaixar ela aqui, certo? Dessa forma. Então, primeiro a gente vai colar a orelha, certo? As duas, e depois a gente vai colar a cabeça novamente, tá bom? Então, eu centralizo ela no lugar que eu quero, vou passar cola também nela, certo? Coloco bem nas laterais, cuidado não vazar cola, tem um pouco de cuidado nisso também, mas se você quiser, você pode costurar também que dá super certo, tá bom? Coloco ela bem em direção ao olhinho, dessa forma. Coloquei aqui, eu aperto, certo? Lembrando que a parte aqui da cabeça está solta. Feito isso, eu vou fazer esse mesmo processo do outro lado. Passo a cola. Olha só, passo a cola dessa forma. E vou levar essa orelhinha lá em direção ao olhinho também, certo? No outro lado. Cuidado não se queimar. E vou levantar um pouquinho da cabeça e vou colar. E aperto bem. Pra essa cola aderir bem legal, tá bom? Não tem perigo de soltar, tá bom? Essa cola, depois que ela cola, ela não solta de forma alguma. Você pode lavar a peça tranquilamente. Olha só. Então, aqui, ó, tá a parte sem cola e as orelhinhas onde a gente colocou. Agora, você vai finalizar a colagem da cabeça. Então, você coloca nessa posição e vai começar a colocar cola. No meio, né, nessa parte do meio, você pode colocar bastante cola, que a gente quer que cole bem. Então, você cola bem certinho, cuidado de não vazar a cola, tá bom? Dessa forma, olhem só, coloco na mesa também, novamente, e vou colar bem essas pontinhas, né, as laterais, para firmar bem essa cola, tá bom? Com a nossa base já pronta, agora a gente vai colar o focinho, tá certo? Então, eu vou fazer o mesmo processo, vou passar cola quente aqui. E vou colar aqui entre os olhos, tá bom? Nessa parte aqui da frente. Certo? E aqui eu olho bem, centralizo bem e vou apertando essa cola, tá certo? Então, eu vou fazer esse movimento de pinça, né? Pra deixar esse focinho mais oval, não quero que ele fique tão redondinho. Então, pra ele formar esse oval, quando você estiver colando, você vai dando esse formato pra ele, tá certo? Isso é uma dica bem legal também para você que quer fazer amigurumis maiores. Então, com o focinho já pronto, olha só que gracinha, já no lugar certinho, eu vou colocar as patinhas. As patinhas eu vou colocar bem do ladinho da cabeça do nosso ursinho, olha só. Eu vou colocar dessa forma, tá certo? Então, eu vou repetir esse mesmo processo. Passo cola nas patinhas e vou colando nessa posição, tá bom? Então, eu passo cola bem certinho. E vou colar aqui bem rente a cabeça. Lembrando também de deixar ela bem rente, bem próximo da cabeça e bem retinha aqui na parte de baixo com a cabeça, tá bom? Pra ela ficar bem retinho mesmo, né? Nessa parte aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nessa parte aqui. Então, você tenta deixar o mais reto possível, né? Pra ficar como se ele estivesse olhando, né, olhando por cima, segurando, olhando por cima. Olha que legal. Então, você vai fazer esse processo, vai colar desse lado e vai colocar a outra do outro lado também. Com as duas patinhas já coladas, olha só que legal que fica essa bolsinha. Esse modelinho aqui dá pra você fazer pra menininho também. Então, se você não quer decorar pra menina, esse daqui já tá no ponto ideal pra você colocar pra menino, tá bom? Se você quer fazer pra menina, você pode colocar um lacinho dessa forma. Eu acho que fica bem legal também com lacinho. Ou pra menino, você pode colocar uma gravatinha aqui, que fica bem fofinho também, né? Na cor que você tiver fazendo a bolsinha ou de outra cor pra dar destaque. Então, pra menina, eu resolvi fazer pra menina, então eu vou passar um pouquinho de cola, da mesma forma, e vou colocar aqui bem na orelhinha dela. Então, eu colo, seguro bem pra poder colar, né? E já estamos finalizando nossa peça. E olha só como ficou o resultado final do nosso estojo, nossa bolsinha de lápis. Ficou a coisa mais linda, super delicada. Tenho certeza que você vai amar fazer e vender muito nessas voltas aulas, tá bom? Quando fizer, não esquece de marcar o perfil Ana Raquel Crochê, o perfil Linhas Correntes no Instagram, que eu vou estar compartilhando tudo por lá. E quero acompanhar a solfura feita por vocês.